Olá, turma 200. Estamos aqui para a nossa aula de materiais de construção do mês de setembro, certo? Não esqueçam de fazer a inscrição de vocês aí embaixo aí no nosso canal e também não esqueça de dar o likezinho aí, né, para ajudar a gente aí, né? Em vez de ajudar os outros aí no YouTube, vamos nos ajudar, certo? Essa turma tem 35 alunos e tem pouca gente inscrito. Bora se inscrever para vocês acompanhar as aulas e receber as notificações, tá bom? Bom, nossa aula aqui, nosso relatório, né? Nós estamos nesse período remoto, as coisas estão difíceis, mas nós temos que dar nossas aulas e vocês têm que fazer as suas atividades, certo? Bom, na nossa aula aqui de materiais de construção, nós começamos a falar das argilas na aula passada. Vamos falar aqui de impurezas das argilas e das análises de resultados, certo? Muito bem, certo? Bom, a argila é um material encontrado na natureza, né, que ele serve para diversos elementos construtivos. Serve para fazer telha, serve para fazer tijolo, serve para fazer vidro, certo? Então ela tem diversas utilidades. E a argila tem que estar livre de impurezas, não pode estar misturada com outros materiais, entendeu? Ela não pode ter raízes, não pode ter nada misturado com, com ela, para poder que ela seja aproveitada da melhor maneira possível. Tá? Bom, as principais propriedades das argilas são a argila seca, ela tem uma certa resistência. Quais são as suas qualidades da argila? Né? A resistência da argila seca, as qualidades da argila. Máxima plasticidade quanto úmida, ou seja, quanto mais umidade quanto mais ela estiver molhada, ela tem uma plasticidade maior, ela consegue esticar mais, certo? No popular, esticar, ela tem a sua plasticidade bem maior. Ela tem a resistência mecânica máxima quando seca, né? Ou seja, quando ela está seca, ela tem dificuldade de sofrer deformações, certo? Ela resiste mais às forças externas, então ela tem uma resistência mecânica bem maior. Resistência mínima durante a secagem. Quando ela está no estado úmido, está perdendo a umidade, voltando, é, é, perdendo essa umidade, ficando seca, a sua ela tem a sua retração, ou seja, ela reduz, né? Ela tem um problema da retração, tá? Há uma redução no seu volume, ok? Bom, os fatores determinantes, a argila são partículas coloidais e cristalinas, 60% delas são desse tipo aqui, certo? Elas são coloidais ou cristalinas, né? Em forma de vidro, de cristal e são coloridas. Por isso que tem vários tipos de argila. A granulometria, né, que é o estudo dos grãos, né? Aí tem o silt, tem a areia fina e média. Esses assuntos aqui nós já ministramos na nossa aula presencial. Vocês vão olhar nos apontamentos de vocês nas primeiras aulas de materiais de construção. Antes da pandemia a gente falou sobre cada um desses aqui, certo? Bom, a classificação das argilas conforme a estrutura laminar ou foliácea, né, adequadas para cerâmicas, né? Laminar porque tem formato de lâmina, foliácea ou formato de folha, uma folha de uma planta, né? Então, quais são elas? São a caulinita, a motimorolonita, a ilita ou a micácea, né? E tem as outras argilas que têm estrutura fibrosa, certo? Tudo isso aqui nós já vimos nas nossas aulas presenciais. Estamos aqui só relembrando, ok? Bom, ainda materiais de construção, ainda o estado das argilas quanto à sua consistência, tá? Ela pode ser classificada da seguinte forma, né? Aqui o R é de resistência quilopascal, tá? É a unidade de medida de resistência das argilas. Elas podem ser muito mole, menor do que 25 quilopascal. Ela pode ser mole,
entre 25 e 50, a argila chamada argila média, de 50 a 100 kPa, a argila rija ou rígida, né, de 100 a 200, a muito rígida ou rígida, de 200 a 400, e a argila considerada dura é aquela que resiste a mais de 400 kPa. Então aqui está a classificação das argilas e aqui está a classificação quanto à sua resistência, tá? Acho que não há nenhuma dúvida aí, né? Tá? Então vamos passar a nossa próxima imagem. Classificação das argilas pela consistência. Bom, como nós vimos no quadro anterior, né? Como nós vimos no quadro anterior, as argilas podem ser muito moles, argilas médias, argilas rijas e argilas duras, certo? Nós vimos aqui, conforme essa classificação aqui, certo? Estamos nesse quadro. Nossa classificação obedece à resistência das argilas, tá? Bom, quando para a gente determinar essa classificação, a gente tem que fazer um estudo que a gente chama de granulometria, estudo da granulometria, ou seja, o tamanho dos grãos de cada argila. Isso aí é feito no laboratório de solos, né? O professor de mecânica dos solos é que vai fazer essa experiência com vocês no laboratório, tá? Eu creio que assim que acabar essa pandemia, a aula prática no laboratório será realizada. Bom, então, quando nós vamos ver uma foto adiante, né, das peneiras, a argila é colocada, o material é colocado nas peneiras e vai passando por essas peneiras e vai ficando retido de acordo com a malha da peneira. Então, a argila é chamada de matacão quando o diâmetro dela é de 200 milímetros, certo? Maior que 200 milímetros, ou seja, ela não passa na peneira 200. Argila chamada de calhau de 200 a 20. Cascalho de 20 a 2. Isso aqui é em milímetros. Areia grossa é aquela que vai de 2 a 0,2 milímetros. Areia fina vai de 0,2 a 0,05 milímetros, o diâmetro do seu grão. O silt de 0,05 até 0,002 milímetros. E a argila propriamente dita é aquela que tem menos de 0,002 milímetros. Né? Tem as peneiras com as malhas em milímetros e conforme os grãos vão ficando nessas peneiras, não vão passando para a peneira menor, começa da maior para a menor, elas vão sendo classificadas, certo? Elas vão sendo classificadas. Bom, agora nós temos aqui o quadro das peneiras, né? As peneiras que nós usamos em laboratório para fazer essas análises, né? A gente começa da peneira de 3 polegadas, 2 polegadas, 1,5 polegada, peneira de 1 polegada, 3 quartos de polegada, 3 oitavos de polegada, 4 polegadas, 10 polegadas, 20 polegadas, 40 polegadas, 60 polegadas, 140 polegadas e 200 polegadas. Aqui do lado, nessa coluna, está a malha da peneira, né? A peneira pode ser quadrada ou redonda. Nós usamos geralmente a peneira redonda, né, circular. E aqui está a malha da peneira, a dimensão das malhas das peneiras, né? Cada peneira tem uma malha. A peneira de 3 polegadas, a malha dela tem 75 milímetros. A de 2 tem 50 milímetros. E assim sucessivamente. A peneira e a malha dela em milímetros aqui. A peneira em polegadas e a malha dela em milímetros. Certo? Então, baseado nisso aqui, é que vamos classificando os solos e os materiais argilosos. Tá? Muito bem. Bom, nesse quadro que vocês estão vendo aqui,
É um resultado de uma experiência no laboratório. Nós chamamos de curva granulométrica, certo? Depois que a gente pega o material e faz a experiência nas peneiras, o que acontece? Você vai marcando esses pontinhos aqui, né? Aqui na horizontal, o diâmetro das partículas em milímetros, certo? Aqui na vertical, a porcentagem de material que passa, certo? E aqui na ordem contrária, a porcentagem do material retido, o material que fica na peneira, certo? Então, isso aqui mostra esse gráfico. Por exemplo, aqui, você tem 20% partículas entre 0,01 e 0,0001 e 0,01, ficaram várias partículas aqui, certo? Então, aqui você tem uma partícula de 20, ficou 20%, 21% passou, mas se você trouxer para a linha da direita, 80% ficou retida, né? Porque 80 mais 20 dá 100. Aqui, ó, 30% passou, mas 70% ficou retido nessa peneira. Aqui, 40% passou, mas 60% ficou retido na peneira. E aí isso aí vai formando esse gráfico, certo? Aqui no final, nessa primeira peneira, 100% das partículas passaram. Não ficou nenhuma retida na peneira. Todas passaram pela peneira grande, certo? Então, isso aqui é o que significa este gráfico, tá? Essa foto, essa imagem, que nós temos uma imagem das peneiras, né? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito peneiras aqui, né? A peneira com a malha maior é a que fica bem em cima. Aí vem uma peneira com a malha menor, fica abaixo dessa. Vocês vão vendo que as malhas das peneiras vão diminuindo. Então as partículas que passarem por essa peneira vão ficar presas nessa. As que passarem nessas duas aqui já vão ficar presas nessa outra aqui que tem a malha menor. Então a gente vai pegar as peneiras, sacudir bastante e o material que ficou retido em cada uma dessas peneiras, depois a gente pesa numa balança, desconta o peso da peneira e vê quantas gramas de material ficou retido, certo? Aí, de acordo com essas gramas desses materiais, aqui a gente vai classificar as argilas, certo? Então, essa outra imagem aqui mostra, ó, aqui estão as peneiras, né? Aqui elas estão apertadas, tá? Isso aqui para que elas fiquem alinhadas e não fiquem folgadas, né? Tá? É colocada essa cunha aqui, apertado esse parafuso aqui, e aí é pesado o material, é pesado as peneiras, você vai ver o peso das peneiras, depois você vai descontar o peso das peneiras, né? O material retido em cada uma delas, depois você vai pesar nessa balança aqui, aquilo que eu expliquei anteriormente, tá? Então assim que a gente faz o trabalho de pesagem, o estudo granulométrico das partículas aqui do solo, tá? Qualquer material de solo, a gente faz esse estudo dessa forma, tá? Coloca as partículas na peneira e depois vai para a pesagem. Bom, e aqui por último, nós temos aqui uma ficha. Depois que você faz aquela, bota o material nas peneiras, vai pesar tudinho, aí você vai preencher a ficha com o nome de quem está pedindo, da onde que veio aquela amostra, né, o número do certificado e a data que você fez aquele serviço. Certo? Aí tem uma tabelinha que você é um formulário que você preenche no laboratório de solos. O engenheiro que trabalha só com análise de laboratório, ele preenche essas fichas aqui que é para dar para o cliente, né? Então, é o estudo granulométrico de acordo com a NBR 7217, né? Areia. Então aqui tem o número das peneiras que ele usou, o diâmetro das peneiras. Aqui o peso retido, ele vai medir na balança, o peso retido, ó, aqui não teve nenhuma partícula ficou retida, nem aqui. Já aqui ficou 1,30 gramas de material. Aqui já foi retendo mais, ó, certo?
certo? À medida que foi mudando de peneira, foi ficando mais material retido. Aqui a porcentagem, você vai calcular a porcentagem em relação ao total, né? Quantos por cento? 1,30 é de 1.023 gramas. Aqui o peso retido em gramas, né? Aqui você fez um primeiro teste, ó, primeira determinação, é um primeiro teste, aí você tem o resultado. Segunda determinação, é o segundo teste, entendeu? Aí você tem os pesos retidos e tem as porcentagens, você calcula. Aí depois aqui você vai tirar a média das porcentagens. Você pega a porcentagem da primeira vez que você fez o seu trabalho, mais a porcentagem da segunda vez. Soma os dois e divide por 2. Aí você tem 0,11. E aqui o resultado, né? O resultado dessas médias, da média acumulada, ok? Então, você vai ter aqui o resultado da média acumulada, tá bom? Então, é assim que a gente vê a análise dos materiais argilosos, ok? Então, recapitulando aqui as propriedades, né? As propriedades. Depois, a classificação das argilas, né? Conforme a sua estrutura. Depois, a classificação conforme a sua consistência. Classificação das argilas pela consistência, mais uma vez, em grupos, né? Muito moles, moles médias, rígidas e duras. Aqui o diâmetro de cada tipo de argila em milímetros. Aqui as peneiras e as suas malhas, né? A medida das suas malhas. Aqui o gráfico mostrando o material que foi retido e o material que passou. Aqui como são essas peneiras, né? Mostrando como ela é metálica com as suas malhas, né? Aqui mostra como ela é pesada na balança, como é que são pesados, o material é colocado nessas peneiras e pesado na balança. E por último, a ficha, depois que você faz todo esse ensaio no laboratório, você preenche essa ficha aqui para entregar para o seu cliente, certo? Então, meus amigos, essa aí foi a nossa aula, uma aula rápida hoje, tá? Eu vou mandar a folha de resposta com as questões pelos líderes da turma que vão mandar para vocês no grupo dos alunos e aí vocês vão responder, tá bom? Vai ficar com a líder da turma e o vice-líder, tá? Eles vão botar no grupo de vocês, vai ter também, a gente vai ter ainda nosso plantão de dúvidas, né? Quarta-feira, eu vou dizer o horário no grupo de interesse de edificações. E aí, gente, espero que todos vocês respondam e não esqueçam também que nós vamos ter nossas avaliações esta semana. Vou mandar os links de tudo para vocês responderem as avaliações, tá bom? Ok?